Hoje eu quero te ensinar uma fórmula atemporal de roteiros que é garantida. Funciona em algum momento para você viralizar e crescer. Eu já validei isso fazendo carrossel no Instagram e eu já validei isso fazendo vídeo aqui no YouTube. No Instagram eu cheguei a mais de 400 mil seguidores e os meus carrosséis que viralizaram me trouxeram sozinhos mais de 200, 300 mil seguidores. E aqui no YouTube eu já estou desde 1º de fevereiro de 2024 gravando vídeo quase todos os dias. E são mais de 100 mil inscritos em menos de 13 meses. Foi mais ou menos isso que demorou para bater 100 mil inscritos. Então eu posso te dizer que a coisa dá certo, tanto para texto quanto para vídeo. E eu vou te passar essa fórmula hoje pela primeira vez. E ela perdura, é uma fórmula atemporal. Você pode ver esse vídeo em 2025, em 2032, em 2002, se você conseguir voltar no tempo, a coisa vai dar certo. Eu só peço desculpa por ter dois Elton aqui nesse vídeo, porque eu tô na casa da minha mãe e esse foi o único cenário que eu consegui achar com a luz da janela aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer algumas premissas e aí eu vou para um passo a passo aqui, tá? A premissa número 1 é: eu crio conteúdo pensando não no YouTube AdSense ou na própria viralização, mas pensando em provar para as pessoas que o que eu tenho para falar para elas é bom, ganhar autoridade frente às pessoas. Então eu estou preocupado não só em crescer, mas em crescer do jeito certo. E eu também crio conteúdo falando o que eu acredito que realmente é bom para os outros e não fazendo o que eu acho que viraliza. Vem a calhar que com o passar dos anos, como eu estou fazendo conteúdo desde 2018, eu achei uma fórmula que dá certo. Para você falar o que é bom, para você falar o que você acredita, para você não ter que inventar moda e, coincidentemente, atrair seguidores e atrair pessoas que vão visualizar o seu vídeo, os seus textos, enfim, seja lá o que você for fazer. Segunda premissa, eu estou preocupado em vender os meus produtos e serviços, eu não estou preocupado com o dinheiro do YouTube AdSense. Por quê? Porque o dinheiro do YouTube AdSense é a menor parte do dinheiro que eu ganho. Se o YouTube me paga R$18 por cada 1000 visualizações e eu vender um produto de R$30 para uma dessas 1000 pessoas, eu já estou ganhando mais dinheiro vendendo o meu próprio produto. Então o meu conteúdo ele é focado em fazer você confiar em mim o suficiente, acreditar que eu sou bom e o meu serviço é bom, clicar no link da descrição e contratar. Eu posso dizer que a coisa tem sido bem sucedida, a minha empresa mais do que duplica ano a ano desde que eu comecei. Então, exceto 2 anos ali, que teve 2 anos de faturamento muito próximo, na casa dos 300 e pouco mil ali nos primeiros anos, 2019, 2020, alguma coisa assim. Mas depois disso, 2020 e 2021. Depois disso a coisa aumentou de uma maneira exponencial absurda. Então eu sei que este tipo de conteúdo também vende, ele faz com que as pessoas comprem de você. Dito isso, existe um passo a passo do que eu faço e eu vou passar ele aqui para você agora. Passo número 1, você precisa contextualizar o seu vídeo, o seu texto, seja lá o que você for fazer. Nós vamos focar em vídeo a partir de agora, porque falam toda hora, vídeo, texto é um saco, né? Primeira coisa que tem que acontecer, a parte 1 do vídeo é contextualizar a coisa. A gente pode dividir um vídeo em 3 atos. Vamos usar a fórmula clássica do roteiro, dos 3 atos de um filme. O ato número 1 aqui no YouTube é eu dar um contexto real. O que é um contexto real? Eu partir de um tempo, de um dia, de um episódio, de algo que aconteceu. Esse vídeo, por exemplo, ele parte de uma conversa que eu tive com a Tati, que é o meu braço direito aqui na nossa agência do YouTube, e que me disse: Elton, a sua fórmula funciona, eu já validei a sua fórmula e um monte de gente. De fato, eu tenho um curso chamado Carrosséis que Viralizam, onde essa fórmula está ensinada focada em carrosséis. E o negócio já foi feito por milhares de pessoas e eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que viralizaram e cresceram no Instagram com isso daí. Inclusive, em breve vai sair um vídeo aqui no clube do canal, se você quiser se tornar membro do canal, em que eu vou entrevistar o Fernando. Eu já fiz esse vídeo, tá gravado, né? E o Fernando é um cara que ganhou 15 mil seguidores no Instagram em 3 meses fazendo os carrosséis que viralizam. Então, a parte 1 do vídeo é o contexto. Por que o contexto importa? Porque o contexto coloca as pessoas dentro de uma história, colocam as pessoas num lugar, cria a imaginação, apresenta a imagem. Quando eu contextualizo a coisa, você passa a enxergar aquilo que eu estou falando. Vou te dar um exemplo de algo que eu usei algumas vezes e deu certo no Instagram.
eu começava o meu post assim: alguns dias atrás a minha esposa leu um livro para mim. Ontem eu li tal livro. Alguns meses atrás eu encontrei num livro uma coisa que me chamou a atenção. Parte 1 do ato 1 é o contexto. Quando aconteceu a coisa. Eu fiz um curso, acho que foi em 2016, no Dale Carnegie Course. É um curso para você aprender a falar em público e várias outras coisas. E lá eu lembro que a gente era obrigado a começar todas as nossas falas em público com o contexto. A instrutora, a Rejane, falava assim: quando aconteceu? E aí a gente começava a falar. E a gente começava sempre assim: foi em janeiro de 2015, quando eu estava na casa da minha avó. Então todas as nossas falas começavam com esse contexto. Data, local, é o episódio. Então, parte 1, episódio. Parte 2, o episódio precisa apontar para algum problema ou alguma oportunidade. Vejam, problema e oportunidade são duas faces da mesma moeda. Toda vez que eu vejo um problema, eu também posso ver uma oportunidade, porque a solução desse problema é sempre a oportunidade. É aquela velha história, né? Quando está chovendo, alguns reclamam da chuva e outros vendem guarda-chuva, entendeu? Quando as coisas estão ruins, uns choram e outros vendem lenço. Inclusive, 2020 eu estava na Itália e um cara que eu conhecia lá na loja dele tinha máscaras e luvas. E foi na época que explodiu tudo aquilo que aconteceu. E esse cara esgotou assim, ó, aquele negócio. Uma situação horrível, mas que meio que comprova esse ditado popular. Uma vez que você contextualizou, o contexto precisa demonstrar um problema ou uma oportunidade. No caso, este vídeo é o quê? A oportunidade de você aprender a fazer um roteiro, e é um roteiro natural, não é aquele roteiro rígido que você vai ficar lendo palavras num teleprompter. É um roteiro que vai te fazer o vídeo de forma natural, igual eu estou fazendo aqui, no improviso. Por quê? Porque a estrutura te permite improvisar. Saí do contexto, apresentei o problema ou a oportunidade. Isso é o que chama a atenção das pessoas. É por isso que eu começo o vídeo já falando isso. Olha, veja bem. Nós vamos falar de como fazer um roteiro para você ter vídeos que viralizam, para você crescer rápido, para você crescer muito. Este é o problema / oportunidade que eu estou te apresentando. Se você vai dar o foco no problema ou na oportunidade, tanto faz, meu amigo. Por quê? Porque os dois vão chamar a atenção das pessoas certas. E aí que vem a coisa. Por que esse tipo de conteúdo traz as pessoas certas? Porque ele filtra imediatamente. Eu contextualizei e eu apresentei o problema e a oportunidade, já está filtrado que quem continuar assistindo este vídeo está interessado em resolver esse problema. E isso começa a apontar lá no futuro, que não é parte do conteúdo desse vídeo, mas já para você começar a pensar, aos produtos que você vai criar, aos serviços que você vai prestar, às soluções que você vai oferecer para as pessoas. Porque uma vez que você percebeu que alguns problemas têm muito mais visualização que os outros, você sabe que ali tem uma oportunidade maior de fazer dinheiro. Vou voltar para um exemplo para você entender isso. 2022, eu comecei a acertar vários carrosséis em que eu estava falando de organização da rotina, produtividade, disciplina, procrastinação. Como aquele negócio começou a explodir, dar 1 milhão, 2 milhões de alcance, a gente percebeu assim, eu conversava bastante com os meus amigos, eu lembro que estava no churrasco, cara. E aí um amigo meu que deu o nome, vamos fazer um produto de produtividade. Ele falou, cara, seu produto tem que chamar Produtivo pra caralho. Inclusive esse era o nome do produto. Vendeu muito, foi muito bom, foi uma virada de chave no meu negócio aquilo lá. E aquele produto apareceu porque eu percebi que tinha muita gente compartilhando aqueles posts. E é por isso que eu falo, é mais fácil você criar conteúdo primeiro para depois você começar a vender do que o contrário, na minha opinião. Por quê? Porque a hora que eu achei o conteúdo que dá muita visualização, eu achei a demanda. E aí eu posso oferecer o produto específico para demanda. Outro exemplo, a minha vida aqui no YouTube. Eu vendo o One Person Business desde o começo de 2023, mais ou menos maio de 2023, para ser bem honesto. E eu só fiz vídeo de One Person Business aqui no YouTube, eu acho que foi junho ou julho de 2024, mais de um ano depois. E quando eu fiz aquilo ali, foram os primeiros vídeos que viralizaram aqui do meu canal, né? Vídeos sobre o One Person Business e vídeos sobre a ideia de que você é seu nicho. Só que eu já ensinava aquela parada tinha mais de um ano. E aí que eu
foi até um negócio assim, nossa, eu sabia disso e por que eu não fiz antes, né? Mas a coisa é, eu percebi que as pessoas queriam aquilo e aí o meu canal virou aquilo. De fevereiro de 2024 até eu acertar esses vídeos, o primeiro vídeo foi o 1% Business, eu gravando no meu quarto, você pode assistir, eu vou deixar ele aqui em algum lugar. Vou pedir para deixarem no card aqui. Naquele período eu não estava falando de 1% Business, só que aconteceu aquilo, eu falei, beleza, tá na hora de vestir a camisa do 1% Business aqui no YouTube e assumir que essa é a minha categoria. Toda vez que alguém ouvir a palavra o 1% Business, que são 3 palavras, dicas de passagem, a pessoa precisa pensar no Elton. É isso que você quer criar no longo prazo, inclusive. Você quer criar ou encontrar uma categoria que não está dominada por ninguém e virar o principal nome daquela categoria. Tomar uma energética aqui porque na nossa viagem as noites são um pouco mais longas com as crianças da dificuldade de dormir, né? Então, veja, eu tô te dando um parêntese aqui nesse vídeo para você entender o impacto real desse tipo de conteúdo no teu negócio e como vale a pena perseverar nesse formato. Porque ele vai não só mostrando a demanda, mas já deixando a demanda certa na sua frente. Então você pode, a partir de hoje, testar um monte de problemas e oportunidades, vídeo por vídeo. É por isso que eu falo que vale a pena gravar vídeo todo dia. Porque se eu gravo vídeo todo dia, eu estou testando problemas e oportunidades com uma velocidade muito maior do que alguém que grava um vídeo por semana. E no começo da nossa jornada aqui, ou pelo menos até a gente chegar num nível de faturamento bem relevante, sei lá, até chegar nos 100 mil reais por mês, é muito importante você investigar problemas e oportunidades até achar o certo. Então, é mais importante isso do que jogar um jogo de acordo com o algoritmo ou sei lá o quê. Vale a pena fazer mais vídeos com uma qualidade um pouco menor, porque você está produzindo maior volume, até você encontrar isso, porque daí depois, se você quiser diminuir a frequência, mas falando das coisas certas, você vai ter muito mais resultado financeiro, seu negócio vai crescer muito mais. Tanto é que não só o meu negócio cresce, como nós estamos abrindo mais negócios. Então surgem novas oportunidades. Por quê? Porque eu estou descobrindo problemas e soluções muito mais rápido, porque eu gravo o vídeo para postar todos os dias. Eu gravo vídeo todo dia? Não, eu posto todo dia. Tem dia que eu gravo muito mais do que um só. Então, essa primeira parte, vamos lá, ato 1 do seu vídeo, que é parte 1, contextualizar, parte 2, apresentar o problema, vai deixar as pessoas certas aqui no seu vídeo e vai te ajudar a encontrar quais são os temas que você deve continuar falando. Mais um parêntese. Achou o tema que funciona? Meu amigo, grava mais 12, 15 vídeos sobre o mesmo tema, sem medo de ser feliz. Por quê? Uma pessoa que chega no teu canal por um vídeo, claro que ela quer ver mais daquilo se ela gostar. Não é, eu vi um vídeo de como fazer bolo, agora eu vou querer um vídeo de como fazer churrasco. Não, eu vou querer ver um vídeo de como fazer um bolo com uma nova calda de chocolate diferente, ou como fazer um bolo para mais pessoas, ou como fazer um outro tipo de bolo congelado. Então, você não pode ficar achando que você não pode repetir as coisas, você tem que repetir as coisas. Alguém que viu um vídeo de um tema e gostou vai querer ver mais vídeos daquele tema. Eu vi um vídeo de coelhinho, mais vídeo de coelhinho, por favor, me mostra mais vídeo de coelhinho. Meu Deus, como minha mãe tem coelho aqui na casa dela, cara, é um negócio assustador. Então vamos lá. Ato 2. Apresentou o contexto e o problema, você vai entrar na parte mais importante para você ganhar autoridade, que é o passo a passo. Todos os meus carrosséis que viralizaram, os meus vídeos que viralizaram são todos, vamos dizer assim, organizados. Existe um começo, meio e fim na parte substancial do conteúdo, que é esse segundo ato, que é onde você está passando o conhecimento. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou repetir de forma bem breve. Você sempre vai passar teu conhecimento de duas formas, ou dando uma nova visão das coisas para as pessoas, ou ensinando elas a fazer algo. Como que você faz? Faz isso assim, depois assim, depois assim. Então o passo a passo, às vezes é um passo a passo bem concreto, e se for para ensinar como fazer, tem que ser bem concreto, do tipo que tu vai abrir a tela do teu computador e mostrar para a pessoa o que ela faz, entendeu? Ou o passo a passo é um negócio relativamente abstrato, mas que vai expandindo a visão da pessoa. Ou ela vai sair do seu vídeo podendo executar algo imediatamente, ou ela vai sair com uma estrutura mental organizada. E isso é uma coisa primordial para nós que queremos produzir conteúdo. Conseguirmos organizar a nossa mente. Eu sei que uma menina perguntou para mim no direct do Instagram esses dias, como faz para organizar as ideias assim? Bom, um dos jeitos, ou
um dos passos para você organizar as ideias é justamente esse. Você tentar ensinar as coisas numa ordem para as pessoas. Tem que ser relativamente linear. Por isso que eu estou fazendo o conteúdo aqui, ó. Ato 1, parte 1, parte 2. Ato 2, ato 3. Por quê? Porque isso me ajuda a me organizar, isso me ajuda a não fugir do meu vídeo. Você vê que quando eu faço um parêntese, eu não vou tão longe assim. E isso ajuda você a entender o que eu estou falando. Então, esse processo de entregar um passo a passo, de entregar um... Às vezes não é um passo a passo, é igual que é ato 1, ato 2. Às vezes é uma lista, às vezes é uma categorização, não importa. Tem que sair de forma organizada. Esse é o ato 2 do seu conteúdo. Fez a introdução, falando o contexto, apresentando o problema, você vai num passo a passo onde você vai entregar algum tipo de solução para esse problema ou algum tipo de modo de executar para aproveitar essa oportunidade. Nunca se esqueça, problema e oportunidade, duas faces da mesma moeda. Você vai fazer isso e eu te sugiro que você pense... Eu percebi, isso é uma coisa que eu percebi empiricamente. Eu não tenho uma comprovação de pesquisa nem nada do tipo. É melhor você parar nos 4, 5 passos no máximo. Você vai ver que eu gosto de fazer muito de 3 em 3. Por isso que é ato 1, ato 2, ato 3. Eu acho que depois de 3, 4, começa a ficar um pouco mais confuso e um pouco mais difícil. Então começa a ficar longo demais. As pessoas vão esquecer aquilo ali. Quando você deixa bem enxuto, em 3, 4 passos, você deixa fácil de lembrar na memória. Não tem esses estudos que os caras perceberam que as pessoas se lembram mais quando só vai até, sei lá, 4 ou 7 itens numa lista? Então, tente manter o seu passo a passo sempre nessa estrutura de 3 ou 4. Feito isso, o ato 2 é onde você comprovou a sua autoridade, você mostrou que você entende do assunto, você deixou as ideias da outra pessoa organizadas. Se você entregar de forma organizada, é muito bom consumir um conteúdo que está bem organizado. A gente sai com uma sensação imediata de que ganhou algo. É aquele efeito dopaminérgico do bem. Pô, eu ganhei algo, eu tô mais inteligente agora, eu tenho um novo tipo de compreensão sobre essa coisa e eu consigo raciocinar sobre ela sozinho agora. Isso é muito importante. Terminado isso, você vai para a conclusão. O ato 3 é uma pura conclusão. A conclusão ela pode receber vários formatos. O que eu acho que mais funciona na conclusão? Primeiro, você fazer um resumo do que foi visto. Por exemplo, vamos resumir o que foi visto aqui. Você vai começar o seu vídeo contextualizando e depois apresentando ou linkando o contexto com um problema ou uma oportunidade. Em seguida, você vai fornecer um passo a passo para que a pessoa ou resolva esse problema ou aproveite essa oportunidade. E por último, você vai concluir, em primeiro lugar, fazendo um resumo do que foi dito anteriormente. Em segundo lugar, dizendo qual é o próximo passo, o que a pessoa pode fazer em seguida. Veja, isso é uma coisa que as pessoas confundem aqui no digital e que não é muito bom. Nem tudo precisa daquele infame CTA, o Call to Action, onde você clica agora. O que fazer em seguida pode ser uma instrução real. Olha, uma vez que você aprendeu a roteirizar os seus vídeos, o que você tem que fazer agora é sentar e gravar pelo menos 100 vídeos. Esse é o seu próximo passo. Seu próximo passo não é clicar no link na descrição, não é ir lá no meu Instagram, não sei o quê, não é compartilhar o vídeo. O próximo passo não é o CTA, caramba. É a prática real do dia a dia. Pega isso. É como se a conclusão fosse: para que serve? O que você faz com isso agora? Porque depois que você explica tudo, é muito bom você ajudar a pessoa a fazer a transferência do conhecimento. Isso é uma coisa que eu aprendi no livro do Scott Young, Ultra Aprendizado. Ele fala que um dos grandes problemas da educação é a transferência do conhecimento. Por exemplo, eu sou engenheiro químico. Eu fui lá na aula de cinética e aprendi a montar um reator. Aí eu saio da aula e vou para o meu emprego, para o meu estágio de engenheiro químico e eu olho um reator real. Não é tão simples eu pegar aquilo que eu aprendi na teoria e colocar lá e fazer para fazer um reator de verdade. Esse é o problema da transferência de conhecimento, é transferir o conhecimento de um contexto para o outro. É por isso que é tão difícil, muitas vezes, você entende a coisa claramente na teoria, mas você chega na prática e não consegue fazer. Eu tenho 2 filhos já e o terceiro tá vindo aí, né?
Quer coisa mais absurda do que esse transferência de conhecimento da teoria de como cuidar de um filho e da prática? Quando eu era solteiro, não tinha filho, a gente olhava assim, as crianças chorando, olha, que pai desnaturado, deixar o filho chorando assim. Agora que eu vejo que tem hora que meu filho liga o modo choro e não tem o que fazer, eu começo a pensar, porra, eu só era um idiota mesmo. Tem hora que você só tem que abraçar teu filho e esperar ele acalmar, que não tem solução, entendeu? Ele já ligou a chavinha do choro e vai ficar nela por uns 5 minutos. Então veja, a transferência do contexto é tão difícil que se você auxiliar as pessoas a fazerem isso, você vai ajudar elas a terem resultado com o seu vídeo. Se elas tiverem resultado com o seu vídeo, elas vão ficar mais próximas de comprar qualquer coisa que você tenha para vender para elas. Seja produto, serviço, não importa o que você ofereça, elas vão tender a comprar porque elas vão confiar em você. Por que elas vão confiar em você? Não porque você fez parecer que você é inteligente, que isso aí normalmente o brasileiro, no seu bem, aquele modo bem Lima Barreto, assim, contos do Lima Barreto, ele acha que tem que parecer gostoso. Não, as pessoas vão confiar por um case real, elas viram na vida delas que aquilo que você fala dá certo. E aí é uma confiança real, pautada na realidade, não uma confiança numa imagem que você passou. E aí, qualquer coisa que você oferecer, elas vem pensar, pô, se vem desse cara, deve ser bom. Porque quando eu vejo algo dele é bom. Quando eu vejo um vídeo dele, aprendo com ele, coloco em prática, é bom. Então, se ele vai vender um coelhinho de pelúcia, o coelhinho de pelúcia deve ser bom. Se vai vender celular, o celular deve ser bom. Então você apresenta o próximo passo. Na minha opinião, o teu próximo passo é ficar tentando fazer isso aqui. Fazer uma lista. Vamos lá. Tu vai fazer uma lista de problemas e oportunidades. Em seguida você vai olhar, procurar contexto, episódios da sua vida em que você enfrentou aquele problema e solucionou, em que você viu aquela oportunidade e conseguiu aproveitar, e você vai explicar para as pessoas o que você fez. Olha como é simples o teu próximo passo. É você fazer essa lista, você linkar cada um desses problemas da lista a um contexto e aí entrar para o vídeo e fazer o vídeo nesse formato que eu te ensinei. Isso vai te ajudar a começar a crescer. Cara, assim, ó, eu acredito piamente nisso porque eu já vi isso funcionar para mim, a gente vê isso funcionar na nossa agência, nós temos canais aí, cara, o canal do Jota já tá com mais de 20 mil inscritos, o canal da Lara já tá quase uns 350 mil inscritos, então assim, nós estamos vendo essas coisas funcionarem em tempo real e eu sei que isso dá certo. Dito tudo isso, me conta aqui nos comentários o que você pensa, se você vai colocar isso em prática, e eu queria te fazer um pedido diferente hoje. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que quer crescer no digital, que quer crescer aqui no YouTube, porque eu acredito que esse vídeo vai ajudar muita gente. Então, manda no WhatsApp, manda para algum amigo teu que você sabe que está nesse trabalho, para algum grupo de gente que cria conteúdo e você sabe que pode ajudar essas pessoas. Eu sei que tem muita gente tentando crescer no YouTube e o YouTube é mais difícil do que o Instagram no geral. Então, toda ajuda é bem-vinda. Compartilha aí e a gente se vê no próximo Tamo Junto.